Queria estender meus cumprimentos aos professores, aos reitores, os secretários de Estado aqui presentes e, principalmente, aos estudantes, né? Muitos estudantes secundaristas, mas, em especial, os estudantes da UENG, que, no quesito de resistência, têm dado um show no Estado de Minas Gerais. Prova disso... Eu venho acompanhando a UENG há um tempo, né? O professor Márcio Rosa, que está aqui presente. A gente vem numa grande construção em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. E, nisso, mais investimentos para a UENG e para a Unimontes, que, no último período, foi tão esquecida pelos governos anteriores, né? Eu acho que, se a gente for olhar... na visão de outras universidades e de outros estados, universidades estaduais, a UENG aqui tem muito a comemorar, né? Enquanto a UERJ fecha as portas, a UENG a gente consegue amplamente com os estudantes, com o Diretório Central dos Estudantes da UENG, construir um projeto de assistência estudantil. Eu acho que isso precisa ser ressaltado, mas também precisa ser ressaltado que isso é insuficiente ainda para a UENG. A gente pensar uma UENG que está são mais de 17 unidades, é insuficiente os avanços que a gente obteve até aqui nos investimentos das estaduais. E eu acho que a gente precisa ir além. Aproveitando que está essa galera aqui da UENG, queria saudar muito a presença de vocês. A gente tem que pensar uma UENG em outro patamar. A gente precisa pensar uma UENG que seja do tamanho de Minas Gerais. A gente não está falando de qualquer estado aqui. A gente precisa colocar projetos e pautas que vai aumentar o ICMS. E a gente precisa estar atento demais agora no debate da Lei Candir, que é o ICMS, que foi retirado um valor de 135 bilhões nos últimos 20 anos para ser repassado ao governo federal e que não teve retorno nenhum para Minas Gerais, com essa arrecadação gigantesca que a gente tem sobre o minério de ferro e que não é repassado para o nosso estado. A gente precisa pensar e me levantar agora a bandeira, e a União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, a qual hoje eu sou presidente, levantou essa bandeira em seu congresso, que a gente precisa pautar agora 2% do ICMS para a educação pública de Minas Gerais. Porque não cabe mais uma UENG e uma Unimontes que não tenha permanência para todos os estudantes. Conseguimos uma parte. Falta muita gente ainda, né? Se a gente for ver lá os estudos, mas eu acho que já é um grande avanço, mas precisamos avançar mais. Eu acho que hoje essa audiência aqui é essencial para o momento que a gente vive, né? A gente vive hoje um momento de retirada de direitos, e não só, a gente pode pensar a retirada de direitos na educação, porque hoje é o principal pilar da soberania nacional, é o principal pilar do desenvolvimento nacional no nosso país, que é esse sim que está sendo atacado. E os governantes, os golpistas que estão hoje aí no nosso poder, no governo federal, sabe muito bem que a educação serve à engenharia nacional. Foi com a educação que foi descoberto o pré-sal, com a nossa pauta, o pré-sal para a educação, a UERJ. Os estudantes da UERJ conseguiram descobrir a camada pré-sal e ela foi investida após, com a luta da União Nacional dos Estudantes, na educação. E isso ataca demais a esses golpistas que estão no poder, porque o principal objetivo dele é o desmonte do Estado democrático de direito. E aí, deputado Reginaldo Lopes, eu concordo que pensando a curto, médio e longo prazo, o curto e o médio precisa ser a resistência. A resistência contra... Primeiro, a gente precisa redesenhar um projeto de desenvolvimento nacional, que perpassa principalmente pela educação. E, em segundo, a gente precisa fazer uma avaliação dos últimos governos, porque, de fato, crescemos muito, investimos muito em ciência, em tecnologia e conseguimos ter muito retorno com isso, mas foi insuficiente. Precisamos avançar mais no nosso pensamento de qual ciência e qual tecnologia a gente quer para o nosso país. E, por isso, eu queria destacar algumas coisas, né? Porque hoje os estudantes, a educação, defender saúde, somos nós os culpados pela crise do Brasil, né? Querem colocar na nossa cabeça que os culpados a culpa da crise econômica no Brasil hoje, todas as crises que a gente vive, é culpa da educação.
E principalmente da educação pública, né? Falou que os últimos governos foi escandaloso nos investimentos. Mas houve uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, que fala que a cada R$1 investido em educação pública, retorna R$1,85 em investimento para o governo. Eu queria perguntar qual é o gasto que se fala, né? Porque, para concordar com o professor que antecedeu a fala da Mariana, hoje colocam como um conceito a palavra gasto em educação, né? Eu acho que não é gasto. E eu acho também que não é um conceito, é uma falácia. É uma falácia de um governo que tem sobre ataque a população que nos últimos anos conseguiu se ascender. Porque incomoda muito hoje ver filho de trabalhador, negro, pobre, dentro da universidade, ocupando os mesmos bancos que antes eram ocupados somente pelos ricos. Então, para mim, a palavra gasto é uma falácia de um governo ilegítimo que quer destruir a soberania nacional. E para já ir caminhando aqui para os finalmente, eu acho que Minas Gerais hoje tem um grande potencial de se destacar e de se colocar como ponta de lança contra os retrocessos do governo federal. E eu acho que a UENG, aí, como eu já citei no início da minha fala, é uma grande demonstração disso. Porém, a gente precisa perpassar também por um momento de pensar a nossa economia. É verdade que as instituições federais de Minas Gerais, que são só de universidades federais, são 11 no estado de Minas Gerais, geram não só acesso à população, a gente ampliou não só o acesso, mas também as instituições federais tiveram grande contribuição na economia regional da cidade, tirando regiões como o Vale do Jequitinhonha e Mucuri da fome, que antes era do mapa da fome. A UFVJM foi uma grande demonstração de que a universidade e a comunidade acadêmica pode inserir diretamente na economia local da cidade. Então, eu queria parabenizar, inclusive, os representantes aqui da reitoria que recebeu o congresso da UE em Minas Gerais em agosto desse ano, pelos grandes feitos na universidade, que tem sido também um dos grandes contrapontos contra os retrocessos impostos pelo governo Temer. E, por fim, eu acho que agora a nossa palavra deve ser povo na rua. A gente nunca na história desse Brasil conseguiu conquistar algo sem que fosse através das ruas e das lutas. E eu acho que hoje, tendo aqui diversas forças, diversas entidades presentes, a gente precisa consolidar uma frente permanente em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, pois hoje já querem colocar o rico pagando mensalidade nas instituições de ensino, mas isso é como a nossa presidenta da UNE falou, e aqui representada pela Mariana, onde passa um boi, passa uma boiada. A educação é um direito adquirido pela Constituição de 88 e é mais uma que está sendo rasgada. Se a gente abre a premissa hoje para a cobrança de mensalidades para os mais ricos, amanhã vai ser todo mundo pagando mensalidade e a universidade vai ser novamente popularizada não, vai ser novamente frequentada pelos grandes empresários, pelos grandes patrões que estão atacando a soberania nacional e desmontando o nosso país. Então, eu queria deixar aqui um chamado de luta para todos os estudantes, para todos os reitores também, que essa luta, eu acho que é em conjunto, a gente precisa caminhar junto para que os retrocessos não atinjam o nosso país e, principalmente, o estado de Minas Gerais siga em ponta de lança contra esses retrocessos do governo ilegítimo de Michel Temer. Queria agradecer e pedir desculpa que eu vou precisar me retirar agora, tenho um compromisso em nome da UE em São Paulo, mas queria saudar aqui muito o debate, parabenizar a todos que ajudaram a construir, e é isso, muita luta e resistência para todos nós.